Olha, nesse problema fala assim, o bloco da figura possui peso P e se encontra na iminência de movimento sobre a ação de uma força de módulo constante F e direção perpendicular à parede. Se o coeficiente de atrito estático entre a parede e o bloco é menor do que 1, assinale a alternativa correta ali, a relação correta, né? Entre P e F. Ih, que rabada, hein? Então, presta atenção aqui. Vamos fazer o diagrama de forças do bloco, ou seja, listar as forças que estão agindo sobre o bloco, né? Colocar os vetores de força ali que estão agindo sobre o bloco. Olha, sobre o bloco está agindo uma força F para a direita, que é a força que está sendo feita sobre o bloco para a direita. E aí o bloco está comprimindo a parede vai devolver sobre o bloco uma reação normal, né? Repara, a normal sempre é perpendicular à superfície de contato, ou seja, normal nesse caso vai ser na horizontal. É até incomum, né? Porque todos os outros problemas a gente viu o plano horizontal e no plano horizontal a normal era sempre para cima, aqui a normal é para a esquerda. Olha que interessante. Por quê? A normal está sempre perpendicular, saindo da superfície de contato, beleza? Então, olha, normal para a esquerda, ela é a reação da compressão do bloco com a parede. Repara que, como o bloco não está acelerando na horizontal, não está afundando a parede nem vice-versa, nem voltando, nem sei que ser vice-versa disso, mas tudo bem. Como o bloco não está acelerando na horizontal, eu sei que a força normal é igual à força F. Beleza. Está agindo sobre o bloco também, como de costume, o peso, que é a força que a Terra faz sobre o bloco, puxando ele para baixo. Mas, olha, se a força peso estivesse agindo sozinha na vertical, o bloco seria acelerado para baixo. Mas ele não está sendo acelerado, ele está na iminência de movimento, mas ele não está caindo, ele está lá fixo. Então, quer dizer, tem que ter uma outra força para cima, contrariando esse deslocamento do bloco, contrariando ele de derrapar na parede. Que força que é essa que está agindo para cima? É a força de atrito. E não só é a força de atrito, como é a força de atrito estático máxima, porque ele está na iminência de movimento. Beleza? Então, eu sei que essas forças aqui, elas estão se anulando. A força de atrito estático máxima com peso. Elas são iguais, porque não tem movimento ali, está na iminência de movimento, mas não tem aceleração. Então, não tem força resultante na vertical. Então, o peso e a força de atrito estão se anulando, né? Elas estão se equilibrando, elas são iguais. Beleza? Então, afirmações que a gente pode fazer. A força normal é igual à força F e a força de atrito estático máximo é igual ao peso. Ou seja, o peso é igual à força de atrito estático máximo. O peso é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Mas a normal não é igual à força F? Então, vamos substituir aqui a normal por F. Então, o peso é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força F. Beleza? Mas nesse problema que está falando assim, ó, o coeficiente de atrito estático é menor do que 1. Então, sei lá, por simplicidade, vamos supor que ele é meio, tá? O coeficiente de atrito estático é meio. Então, quer dizer, o peso ele é metade da força F, ou seja, o peso ele é menor que a força F, mas o peso é maior que zero, né, gente? O peso não é... O bloco tem peso. E aí, a gente vê que a resposta vai ter que ser a letra A de anta. Tranquilo? Bom, fica para dever de casa esse exercício aqui, que é sobre o que a gente falou lá atrás, sobre tração no carro, tá? Fica para dever de casa esse exercício aqui também, que eu aconselho vocês voltarem nesse exercício que a gente acabou de fazer, que é uma situação parecida. E fica para dever de casa também esse exercício aqui, que é parecido com o segundo exercício que a gente fez ali, que tem que fazer várias continhas e tal, tem que usar as equações da cinemática, beleza? Então, galera, agora a gente vai para falar sobre outro tipo de força de atrito, que é a força de resistência do ar. A gente sabe que na ausência de força de resistência do ar, quando não tem resistência do ar, quando está no vácuo, por exemplo, os corpos caem com a mesma velocidade. Eles são acelerados pela mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. Só que, quando você tem resistência do ar, eles caem com velocidade diferente. Por quê? Porque nesse caso a resistência do ar ela é relevante, ela vai desacelerar o corpo, né? Bom, a gente tem resistência do ar quando a gente tem contato entre uma superfície que tenta se mover e o ar. São contatos entre superfícies, né? E ali, quando que isso acontece? Olha, vamos lá falar sobre o caso de, sei lá, um objeto caindo. Você abandonou uma maçã de um prédio de 20 andares, por exemplo, né? Bom, a maçã tem um peso.
vai ter um peso, uma força-peso agindo sobre ela. Essa força-peso, ela é constante, ela não muda. Por quê? Porque o peso é massa vezes gravidade. A massa da maçã é a mesma, não vai mudar. A gravidade é a mesma, não vai mudar. Então, o peso dela fica constante, tá? Não importa o momento da queda, o instante da queda, o peso é constante. Já a força de resistência do ar, essa é uma força que depende da velocidade. Quer ver, tirar a prova? Coloca a mão para fora do carro, quando o carro está rodando a cidade ali devagarinho, 20 km por hora, né? Agora, coloca a mão para fora do carro, quando o carro... Cuidado, viu? Isso não é recomendável muitas vezes. Quando o carro está na rodovia, 100 km por hora, você vai sentir uma força puxando sua mão para trás, né? Que antes você quase não sentia. Essa força é a força de resistência do ar, né? Então, a gente vê que a força de resistência do ar, ela depende da velocidade. Conforme a maçã ela é abandonada, ela começa a cair com uma pequena velocidade, então a força de resistência do ar ela é pequena inicialmente. E aí, se a gente pegar essas duas forças, a força resultante vai estar atuando para baixo, né? Por exemplo, 100 newtons aqui e 10 newtons para cima. Então, a força resultante é 90 newtons para baixo. Se tem força resultante, tem aceleração. A maçã vai ser acelerada, a velocidade dela vai aumentar. Como a velocidade vai aumentar, a força de resistência do ar também vai aumentar, né? Porque a força de resistência do ar depende da velocidade. E aí, conforme a força de resistência do ar for aumentando, vai chegar uma hora que ela vai ficar tão grande que ela vai se equiparar ao peso. Ou seja, se o peso tinha 100 newtons, a força de resistência do ar também vai crescer até um valor de 100 newtons, de forma que a força restante ali vai agindo sobre a maçã vai ser zero. Quando isso acontecer, a velocidade dela vai, pela primeira lei de Newton, se não tem força resultante, não tem aceleração, velocidade constante. Então, quando isso acontecer, a maçã vai atingir uma velocidade constante que a gente denomina velocidade terminal. É a velocidade limite ali de queda. Isso é muito importante, galera. Se não tivesse isso, por exemplo, as gotas de chuva, né, iam furar a gente simplesmente. Iam cair com uma velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que ia poder tipo, furar a gente, sabe? Então, isso é muito importante no dia a dia, velocidade terminal, tá? Mas do que depende a força de resistência do ar? Olha, a força de resistência do ar ela é dada por uma equação. É uma constante K, e essa constante ela depende do quê? O valor dela depende do quê? Depende do meio, da densidade do meio, né? Por exemplo, da temperatura do meio. Depende do tipo de material que está sendo atritado com o meio e da aerodinâmica desse material, do formato dele. É em cima desses dois fatores aqui, o material e a aerodinâmica, que os engenheiros trabalham, os engenheiros que mexem com automobilismo, por exemplo, trabalham ali. Eles tentam trabalhar para que o material tenha o mínimo de atrito com o ar e que a aerodinâmica seja o melhor possível para que faça com que esse K aqui diminua. Porque diminuindo o valor do K, dessa constante, você diminui a resistência do ar. Diminuindo a resistência do ar, você aumenta o desempenho do seu veículo, né? Então, essa constante K vezes a velocidade do objeto elevada a n. Esse n vai ser 1 ou 2, tá? 1 quando a velocidade é baixa, velocidades não são tão altas, não chegam com 80 km por hora, por exemplo. E 2 quando as velocidades são maiores, 100 km por hora, em diante, assim, sabe? Velocidades maiores. Não se preocupe em usar... Qual valor que eu vou usar, Diego? 1 ou 2? Não se preocupa com isso, que os exercícios vão falar com vocês, beleza? E com isso a gente consegue entender agora como é que funciona o movimento de queda de um paraquedista, né? Quando o paraquedista pula do avião, por exemplo, do helicóptero, né? Ele pula, a força resultante que vai agir sobre ele ali é a força peso. A velocidade inicial dele é zero, então a força de resistência do ar inicialmente é zero. Então, assim como no caso da maçã ali, vai ter uma força resultante grande sobre ele para baixo, que é praticamente o peso inicialmente. Conforme ele vai caindo, ele vai aumentando a velocidade, tem aceleração, a aceleração vai diminuindo, mas porque a força resultante vai diminuindo, mas tem aceleração, a velocidade vai aumentando, a força de resistência do ar vai aumentando. Então a força resultante atuando sobre ele vai diminuindo, até que o paraquedista atinge uma velocidade que é a velocidade
terminal. E aí, nesse caso, a força restante sobre ele é zero. E aí, o que ele faz? Ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, essa constante aqui ela aumenta absurdamente, porque a aerodinâmica do corpo em queda muda. E ali a força de resistência do ar aumenta muito. E aí, se você for comparar ela com o peso, a força resultante não vai ser zero mais. A força resultante vai ser uma força resultante grande, só que se antes era positiva, agora vai ser negativa, né? Uma força resultante grande, né? E ali, essa força resultante grande para cima vai desacelerar o paraquedista, fazendo com que a velocidade dele diminua. A velocidade de queda dele diminuindo, a força de resistência do ar vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Então, a força restante vai diminuindo, diminuindo, até que a força restante seja zero novamente. Ela atinge uma velocidade terminal novamente, só que uma velocidade terminal bem menor do que a anterior, sem paraquedas. Beleza? E é assim que funciona a queda ali de um paraquedista, como é que ele usa a resistência do ar. Se fosse na Lua, por exemplo, não ia dar certo, o paraquedista ia esborrachar no chão, porque não tem resistência do ar na Lua, né? Então não ia ter o paraquedas lá, abrir lá, não ia servir para nada. Bom, vamos fazer um exercício aqui para exercitar isso que a gente acabou de conversar. A imagem mostra um exemplar de esquilo voador. Quando deseja descer ao solo saltando de uma árvore, ele abre suas pseudoasas, que atuam como freio aerodinâmico e amortecem sua queda. Esse cara aqui é doidão, velho. Ele muda a aerodinâmica, né? Então ele vai mudar o K, então a força de resistência do ar sobre ele vai aumentar quando ele abrir as pseudoasas. É como se fosse um paraquedazinho ali. E amortece a queda dele. Considerando que esse esquilo cai verticalmente com suas pseudoasas abertas, qual das alternativas a seguir descreve corretamente as características físicas do movimento? Vamos discutir cada uma das questões. Olha, durante a queda, o módulo da aceleração do esquilo aumenta. Não, né? A aceleração do esquilo não vai aumentar, senão a velocidade dele aumentaria. Não é isso que está rolando, né? Não é isso que está rolando. A aceleração, na verdade, ela vai diminuindo, porque a força restante vai diminuindo, igual a gente falou anteriormente, até ela atingir a velocidade terminal. Letra B. À medida que cai, seu peso diminui. Claro que não, né? O peso é sempre o mesmo, o peso é constante, é massa vezes gravidade. A massa é a mesma, a gravidade é a mesma. C. A força resultante, a restante das forças experimentadas pelo esquilo é constante e não muda durante a queda. Também não é verdade, né? Olha aqui, a força restante vai diminuindo ali durante a queda. Isso é mentira. Letra D. A força de resistência do ar é variável e equilibra o peso quando a velocidade terminal é atingida. Verdade. Quando a velocidade terminal ela é atingida, a força de resistência do ar equilibra com o peso, porque ela é variável, ela vai variando conforme a velocidade vai aumentando. Letra D, resposta verdadeira. Vamos ler a letra E. A velocidade terminal do esquilo não depende da densidade do ar. Depende sim. Por que depende? Porque a velocidade terminal vai depender da força de resistência do ar. E a força de resistência do ar depende da constante K, que depende do meio, tá? Então, letra D, resposta certa. D de Diego. Vamos lá fazer outra questão aqui de resistência do ar. Olha, abandona-se de uma altura muito grande um objeto de massa M que então cai verticalmente. O atrito com o ar não é desprezível, então ó, tem resistência do ar. Sobre o objeto atua uma força resistiva proporcional ao quadrado da velocidade. Então aqui, força resistiva, que é a força de resistência do ar, menos kv quadrado. Lembra que eu falei? Não se preocupa com o N lá, eles vão te falar a equação de força de resistência do ar. Esse menos aqui, galera, é só para indicar que é contrária à direção de deslocamento, beleza? Fala assim, ó, depois de um longo tempo, o objeto atinge velocidade constante. Opa, velocidade terminal. Calcule o módulo dessa velocidade, quer saber a velocidade terminal de queda do objeto. Deu a massa, constante K e aceleração da gravidade. Então, vamos lá fazer continha, né? Olha, o bloco atingiu a velocidade terminal, então a força restante sobre ele é zero. A força de resistência do ar é igual a força peso. Força de resistência do ar igual a força peso. Ele te deu como calcular a força de resistência do ar? kv quadrado. O peso é massa vezes gravidade, né? E ali, a massa é 4, gravidade 10, 4 vezes 10, 40. O K te deu, vale 2,5. Né? Então, quer saber a velocidade terminal. Olha que bacana, só resolver essa continha, temos velocidade terminal.
E ali o 2,5 está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo, vai ficar 40 dividido por 2,5, que vai dar 16. Então, v ao quadrado vai ser igual a 16. Esse quadrado vai para o outro lado da igualdade como raiz. Raiz 16, 4 metros por segundo. Essa é a velocidade terminal, beleza? Então, se quisesse saber isso em quilômetro por hora, era só multiplicar por 3,6. Tranquilo, galera? Então, vamos lá, continuar aqui, ó. Fica para dever de casa esse exercíciozinho aqui, mesma ideia do que a gente fez anteriormente no exercício anterior, tá? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado pela aula de hoje, muito obrigado pela atenção, pela paciência, disposição ao aprendizado. Façam os exercícios propostos, façam mais e mais exercícios, porque é assim que a gente tem um aprendizado melhor, tá? Então, muito obrigado, até a próxima. Se gostaram do vídeo, curte, por favor. Ajuda demais curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal para ganhar ver novos vídeos assim que eles forem lançados, né? Então, até a próxima aula, onde a gente vai ver sobre força elástica. Valeu!